Bem-vindo ao nosso canal. Na descrição desse vídeo, separamos uma lista especial com os melhores títulos para complementar ainda mais a sua jornada. Agora, prepare seu cafezinho, porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Resumo audiolivro de hoje. Trabalhe 4 horas por semana. De Tim Ferriss. Feche os olhos por um instante. E imagine a seguinte cena. Você acorda pela manhã. O sol entra pela janela. Você não tem despertador te arrancando da cama. Não tem pressa, nem trânsito, nem reuniões intermináveis. O seu escritório? Pode ser uma rede na praia. Um café charmoso em Paris. Ou até a varanda da sua casa, com o barulho dos pássaros ao fundo. Agora se pergunte: e se tudo isso fosse possível? Trabalhando apenas 4 horas por semana? Parece impossível, não é? Mas essa foi a provocação ousada de Tim Ferriss, quando lançou um dos livros mais impactantes sobre produtividade e estilo de vida da nossa geração. Trabalhe 4 horas por semana. Tim Ferriss não era um gênio da tecnologia, nem um herdeiro milionário. Ele era uma pessoa comum, que fazia exatamente o que a sociedade ensinou: trabalhar duro. Na época, ele comandava sua própria empresa. Estava supostamente vivendo o sonho do empreendedorismo. Mas a realidade era bem diferente. Mais de 80 horas por semana de trabalho. Estresse constante. Relacionamentos se desfazendo. Saúde em queda. Ele estava se tornando um escravo do próprio negócio. E foi nesse ponto que Tim se fez a pergunta que mudou sua vida. Será que sucesso significa viver preso a uma rotina, esperando pela aposentadoria para, só então, aproveitar a vida? A resposta foi clara: não. A partir desse momento, Ferriss iniciou uma jornada radical. Ele começou a experimentar uma nova filosofia de vida. Não se tratava de acumular cada vez mais, mas de viver melhor. Ele percebeu que havia uma diferença profunda entre ser rico em dinheiro e ser rico em tempo e liberdade. Assim nasceu o conceito dos novos ricos. Quem são eles? Não são apenas milionários de Wall Street. São pessoas que descobriram que riqueza de verdade não está no saldo da conta bancária, mas no modo como você usa seu tempo. É aquele pai que consegue almoçar todos os dias com os filhos. É aquela jovem que viaja o mundo enquanto trabalha online. É aquele casal que decide viver meses em cada cidade, sem esperar a aposentadoria. Os novos ricos não adiam seus sonhos. Eles os vivem agora. Mas atenção! Esse livro não é sobre preguiça. Não é sobre ficar deitado sem fazer nada. É sobre inteligência. Ferriss não ensina a trabalhar menos porque odeia o trabalho. Ele ensina a trabalhar menos para viver mais. Produtividade, para ele, não significa fazer tudo. Significa fazer apenas o que importa. E cortar sem piedade o que não tem relevância. É como uma espada afiada, que corta os galhos secos para que a árvore da sua vida cresça mais forte. Agora pense comigo. Quantas horas da sua semana são realmente produtivas? Quantas tarefas você realiza apenas para parecer ocupado? Quantos e-mails, reuniões e compromissos, na verdade, não levam você a lugar algum? Se você fosse radicalmente honesto consigo mesmo, talvez percebesse que poderia atingir o mesmo resultado, com uma fração do tempo que gasta hoje. E é aqui que a promessa ousada do livro começa a fazer sentido. O método de Ferriss é organizado em 4 pilares, um acrônimo que ele chama de DEAL. Definição: de entender o que realmente é sucesso e liberdade. Eliminação: é cortar o desnecessário, aplicar a lei de Pareto, 80-20. Automação: a criar sistemas e delegar para que o trabalho continue sem você. Libertação: é lhe romper com a prisão do escritório e viver a vida em seus próprios termos. Cada letra desse acrônimo é uma chave. E juntas, formam a porta para uma vida muito mais livre. E talvez você esteja pensando: ok, isso é bonito na teoria, mas será que funciona na prática? Ferriss é a prova viva de que sim. Depois de quase ter a saúde destruída pelo excesso de trabalho, ele reconstruiu sua vida aplicando esses princípios. Viajar o mundo, aprender idiomas, competir em danças na Argentina, viver experiências intensas enquanto seus negócios funcionavam sozinhos. E o mais poderoso,
Ele mostrou que qualquer pessoa pode adaptar esse modelo à sua realidade. Então, este audiobook não é apenas um resumo de livro. É um convite à transformação. Um convite para você questionar se a vida que está levando é realmente a vida que deseja. É um convite para você repensar o conceito de sucesso. E talvez descobrir que a verdadeira riqueza não está em trabalhar mais, mas em viver melhor. Prepare-se, porque nas próximas partes, vamos explorar em detalhes o método DEAL. Passo a passo. Com histórias, reflexões e exemplos que vão abrir seus olhos. E, quem sabe, daqui a alguns meses, você não estará vivendo um estilo de vida que antes parecia apenas um sonho distante? Tudo começa agora. Parte 1. Definição. D. O modelo falido da vida tradicional. Desde cedo, fomos programados para seguir uma fórmula. Estude, trabalhe duro, suba na carreira, acumule dinheiro. E só depois, na aposentadoria, aproveite a vida. Mas Ferriz pergunta: será que isso faz sentido? Ele mesmo seguiu esse caminho. Criou uma empresa de suplementos alimentares. Trabalhava mais de 80 horas por semana. Tinha o que muitos chamariam de sucesso. Mas vivia exausto, estressado, sem tempo para nada. Foi nesse momento que percebeu: o plano da vida tradicional não é garantia de felicidade. É, na verdade, uma prisão disfarçada. Quem são os novos ricos? Ferriz então apresenta um conceito revolucionário. Os novos ricos. Eles não esperam a aposentadoria. Eles não medem sucesso apenas pelo salário ou pelo patrimônio. Eles medem riqueza em tempo livre, mobilidade e experiências. Lâmpada elétrica é exemplo do livro. Para os novos ricos, não importa se você ganha 500 mil por ano. Se está preso a uma mesa 80 horas por semana. Prefere-se ganhar 50 mil. Mas viver viajando, aprendendo, explorando. Porque no fim, riqueza não é quanto você acumula. É quanto você vive. A aposentadoria é uma ilusão. Tim Ferriz é duro nesse ponto. A aposentadoria como objetivo principal da vida é um seguro contra o pior cenário: passar a vida odiando o que você faz. Ele mostra que esperar 40 anos para finalmente descansar é uma aposta arriscada. E se sua saúde não permitir? E se a economia mudar? E se o tempo simplesmente não estiver mais ao seu lado? Por isso, os novos ricos não esperam. Eles criam momentos de descanso e liberdade agora. São as chamadas mini-aposentadorias. O problema do um dia. Quantas vezes você já disse para si mesmo: um dia vou viajar pelo mundo. Um dia vou aprender outro idioma. Um dia vou começar aquele projeto dos meus sonhos. Mas esse um dia nunca chega. Porque a rotina sempre traz novas urgências. Ferriz alerta: se você não definir prazos claros, a vida vai passar diante dos seus olhos. E os sonhos ficarão apenas na gaveta. Clareza absoluta. O que você realmente quer? O primeiro passo da definição é clareza. Não basta dizer quero ser livre ou quero ser rico. É preciso definir. Como seria um dia perfeito para você? Onde você estaria? Com quem? Fazendo o quê? Lâmpada elétrica é exercício do livro. Te sugere escrever, em detalhes, como seria sua vida ideal daqui a 6 meses. Não se preocupe com limitações de tempo ou dinheiro. Apenas descreva. Esse exercício tira a névoa da mente. E mostra que muitas vezes, seus sonhos são mais acessíveis do que imagina. O custo real dos sonhos. Aqui vem uma das revelações mais surpreendentes do livro. Muitos acreditam que realizar sonhos exige milhões. Mas, ao colocar no papel, o custo é muito menor. Lâmpada elétrica é exemplo real. Ferriz fez o cálculo de uma viagem de meses pela Europa. O custo total era menor do que o financiamento de um carro novo. Lâmpada elétrica outro exemplo. Aprender a velejar ou estudar tango na Argentina. Não custava fortunas. Bastava redirecionar dinheiro que antes ia para coisas inúteis. Esse exercício prova. Não falta dinheiro. Falta clareza. A força do medo. Mas assim que você começa a sonhar, o medo aparece. E se eu falhar? E se eu perder tudo? E se for tarde demais? Ferriz propõe o exercício do pior cenário. Liste o que de pior poderia acontecer se você tentasse mudar sua vida. Pergunte:
Como eu poderia me recuperar disso? Pergunte: e se eu não mudar nada, o que estarei perdendo daqui a 5, 10, 20 anos? O incrível é que, na maioria das vezes, o pior cenário não é tão assustador quanto imaginamos. E o custo de não agir é muito mais alto. A nova definição de sucesso. Depois de tudo isso, a pergunta final é: o que é sucesso para você? Não o que a sociedade diz. Não o que seus pais ou colegas esperam. Mas o que realmente importa para você. Talvez seja viajar o mundo. Talvez seja passar mais tempo com sua família. Talvez seja abrir um negócio que lhe permita ser dono do seu tempo. Sucesso, para os novos ricos, não é trabalhar mais. É viver mais. Agora você entende o primeiro pilar do método DEAL, definição. Definir o que realmente importa. Definir a vida que você quer viver. Definir que não vai mais esperar pelo um dia. Mas, para viver assim, não basta clareza. É preciso cortar sem piedade tudo o que não leva você até lá. É o que veremos na próxima etapa. Eliminação, Parte 2, eliminação, o mito da produtividade. Vivemos em uma cultura que glorifica a ocupação. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, com orgulho: estou correndo, não tenho tempo para nada? Mas vamos ser sinceros. Estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Tim Ferriss lembra que muitos confundem movimento com progresso. Como um hamster correndo em sua rodinha. Está em constante atividade. Mas no fim do dia, está exatamente no mesmo lugar. A lei de Pareto, 80-20. Aqui entra o primeiro princípio fundamental, a lei de Pareto. Ela afirma que 80% dos resultados vem de apenas 20% dos esforços. Lâmpada elétrica é exemplo do livro. Ferriss analisou seus clientes e descobriu que 80% de sua receita vinha de apenas 20% deles. Ao mesmo tempo, 80% das reclamações e dores de cabeça vinham de outros 20%. A decisão foi radical. Ele eliminou os clientes problemáticos e focou apenas nos que realmente geravam resultados. O faturamento continuou alto. E o estresse despencou. Lâmpada elétrica, reflexão prática. Na sua vida, quais são os 20% que realmente trazem resultados? E quais 80% estão apenas consumindo tempo e energia? A lei de Parkinson. Outro princípio poderoso é a lei de Parkinson. O trabalho se expande para ocupar todo o tempo disponível para sua realização. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Se você tem uma semana para entregar um relatório, vai gastar a semana inteira. Mas se tiver apenas 24 horas, também vai entregar. O segredo, segundo Ferriss, é criar prazos curtos e desafiadores. Isso força a mente a eliminar distrações e focar apenas no essencial. O poder do não. Uma das maiores habilidades que você pode desenvolver é a arte de dizer não. Cada vez que você diz sim a algo irrelevante, está dizendo não para algo que realmente importa. Lâmpada elétrica, exemplo moderno. Quantas horas você já perdeu em reuniões inúteis? Quantas mensagens respondeu que não mudaram absolutamente nada na sua vida? Ferriss nos desafia a ser seletivos. Porque tempo é um recurso não renovável. Ignorância seletiva. Vivemos na era da informação. Mas informação demais também é ruído. Ferriss propõe praticar a ignorância seletiva. Lâmpada elétrica, exemplo do livro. Ele parou de acompanhar notícias diariamente. Em vez disso, buscava resumos ocasionais ou conversava com pessoas bem informadas. Resultado: menos ansiedade, mais foco. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Você não precisa verificar e-mail a cada 5 minutos. Não precisa estar em todas as redes sociais o tempo todo. Não precisa acompanhar cada detalhe do noticiário. A informação que realmente importa vai chegar até você. Regras práticas de eliminação. Ferriss sugere perguntas simples para aplicar o filtro da eliminação. Se eu nunca mais fizer isso, o que de pior pode acontecer? Isso realmente contribui para o meu objetivo principal? Essa tarefa poderia ser delegada ou ignorada sem grandes consequências. Essas perguntas simples têm poder de ouro. Elas revelam como grande parte da sua rotina é inútil. Exemplos modernos de eliminação. Um empreendedor que decide cancelar 80% das reuniões e descobre que nada desmorona.
Um estudante que foca apenas nas matérias essenciais para a prova e passa com muito menos esforço. Um profissional que aprende a dizer não educadamente e ganha tempo para projetos realmente importantes. Ferriz mostra que a coragem de eliminar é mais valiosa do que a disciplina de continuar acumulando. Trabalhar menos, produzir mais. No fim, a eliminação revela uma verdade desconfortável. Grande parte do seu esforço não gera resultado. Mas também revela algo libertador. Você pode produzir resultados extraordinários com muito menos trabalho. Lâmpada elétrica. Reflexão final dessa parte. Produtividade não é fazer mais coisas. É fazer menos, mas fazer melhor. Agora você domina o segundo pilar do método DIL, eliminação. Aplique a lei de Pareto. Identifique os 20% que realmente importam. Use a lei de Parkinson. Reduza prazos para aumentar o foco. Pratique o não, proteja seu tempo. Exercite a ignorância seletiva. Filtre informações inúteis. Com isso, você já tem clareza e já liberou espaço em sua agenda. Mas surge a próxima pergunta. Se você não vai gastar energia com tudo, quem ou o que vai cuidar do resto? É aí que entra o próximo pilar do método. Automação, A. Parte 3. Automação, A. A virada de chave. Pare de trocar horas por dinheiro. Até aqui, você já definiu o que quer. E já eliminou o excesso. Mas ainda existe um grande problema. Se cada resultado depender do seu esforço direto, você continua escravo do tempo. Ferriz nos lembra: a liberdade só acontece quando você separa sua renda do seu tempo. Ou seja, quando o dinheiro continua entrando. Mesmo quando você não está trabalhando. Delegue para multiplicar o tempo. Ferriz apresenta uma regra poderosa. Se alguém pode fazer algo 80% tão bem quanto você, delegue. Lâmpada elétrica. História real do livro. Tim contratou assistentes virtuais na Índia e nas Filipinas. Eles respondiam e-mails, organizavam tarefas administrativas e até resolviam problemas do dia a dia. Enquanto isso, ele se concentrava apenas nas atividades que realmente moviam seus negócios. Lâmpada elétrica. Exemplo moderno. Hoje você pode delegar atendimento ao cliente, edição de vídeos, gestão de redes sociais, pesquisa de mercado. Tudo de forma remota, pagando muito menos do que o valor do seu próprio tempo. Crie MUSEs, negócios automáticos. Ferriz chama de MUSEs os negócios enxutos, criados para gerar renda sem exigir presença constante. Lâmpada elétrica. Exemplo do livro. Ele criou uma empresa de suplementos chamada Brainly. Após automatizar processos de logística, atendimento e vendas online, a empresa praticamente funcionava sozinha. Isso permitiu que ele viajasse o mundo, enquanto o dinheiro continuava entrando. Lâmpada elétrica. Reflexão. Você não precisa de um negócio gigantesco. Precisa de um negócio simples, automatizado, que pague suas despesas e financie seu estilo de vida. A mágica da automação digital. Vivemos na melhor época da história para automatizar. Plataformas de e-commerce vendem 24 horas por dia. Sistemas de pagamento processam vendas automaticamente. Softwares de e-mail marketing nutrem clientes sem você escrever manualmente. Cursos online gravados são vendidos centenas de vezes, sem esforço adicional. Cada ferramenta é um funcionário invisível, trabalhando para você o tempo todo. Automatize também sua comunicação. Grande parte do seu tempo é desperdiçada em conversas repetitivas. Ferriz sugere criar sistemas simples de comunicação. Lâmpada elétrica. Exemplo. Respostas automáticas para e-mails comuns. Perguntas frequentes em sites. Roteiros prontos que assistentes podem seguir sem precisar de você. Isso elimina dezenas de interrupções desnecessárias. E devolve horas ao seu dia. A diferença entre negócio e emprego. Ferriz alerta. Se o seu negócio só funciona quando você está presente, você não tem um negócio. Você tem um emprego mal disfarçado. Um negócio de verdade continua rodando. Mesmo quando você tira férias. Mesmo quando você está dormindo. A automação é o que transforma esforço limitado em liberdade ilimitada. Exemplos práticos de automação. Um autor que vende seus livros digitais automaticamente em plataformas online. Um programador que cria um software e cobra assinatura mensal.
Um fotógrafo que cria um banco de imagens e licencia suas fotos. Um coach que grava seu curso e o vende de forma recorrente. Em todos esses casos, o esforço é feito uma vez. E os resultados continuam vindo. O novo papel do empreendedor. Com a automação, seu papel muda. Você não é mais o trabalhador que faz tudo. Você se torna o arquiteto do sistema. É como se construísse uma máquina. Depois de pronta, ela trabalha para você. Sua função não é girar a roda, mas garantir que a roda continue girando. Agora você já entende o poder da automação. Delegar para multiplicar tempo. Criar muses, negócios enxutos que funcionam sozinhos. Usar ferramentas digitais para vender, atender e entregar sem sua presença. Padronizar comunicação para evitar retrabalho. Com isso, você rompeu a dependência do trabalho manual. Mas ainda falta um último passo. Mesmo com tudo funcionando, muitos continuam presos à mesma mesa. Ao mesmo escritório. Ao mesmo código mental de que precisam estar fisicamente presentes. É aí que vem o capítulo mais libertador de todos. Libertação, L. Parte 4, Livro 1, L. O último grilhão, o escritório. Você já definiu o que quer. Já eliminou o que não importa. Já automatizou grande parte da sua vida. Mas existe ainda uma corrente invisível. Uma prisão silenciosa. O escritório tradicional. Aquele lugar onde você deve estar presente. De segunda a sexta. Das 9 às 18. Mesmo que seu trabalho real pudesse ser feito em poucas horas. Ferriz pergunta: será que estar fisicamente presente significa realmente estar produzindo? O mito da cadeira ocupada. Durante décadas, acreditamos que trabalhar era sinônimo de estar sentado na cadeira. Mas produtividade não é sobre estar ocupado. É sobre gerar resultados. Lâmpada elétrica é exemplo prático. Quantas vezes você já viu alguém esticar o dia inteiro para entregar uma tarefa que poderia ser concluída em 2 horas? Ferriz percebeu isso cedo. As empresas não precisavam de horas preenchidas. Precisavam de resultados entregues. E resultados podem ser alcançados em qualquer lugar. O passo da liberdade: provar que você pode render mais à distância. Ferriz sugere um caminho estratégico. Primeiro, mostre resultados. Entregue mais valor em menos tempo. Prove que sua presença física não é o fator decisivo. Depois, negocie aos poucos. Peça 1 ou 2 dias remotos. Mostre que a produtividade aumentou. Expanda. Transforme em semanas inteiras. Até que se torne irrelevante onde você está. Esse processo não é rebeldia. É lógica. É provar que liberdade geográfica gera eficiência, não caos. Mini aposentadorias. Viver agora, não esperar 40 anos. Um dos conceitos mais inspiradores de Ferriz é o das mini aposentadorias. Em vez de trabalhar sem parar durante 40 anos. E só então descansar. Os novos ricos distribuem a aposentadoria ao longo da vida. Lâmpada elétrica é exemplo real. Ferriz passou meses em Buenos Aires aprendendo tango. Depois viajou pelo Japão, pelo leste europeu, pelo mundo. Não esperou a velhice. Viveu intensamente, enquanto ainda tinha energia. O custo da liberdade é menor do que você imagina. Muitos acreditam que esse estilo de vida custa milhões. Mas Ferriz prova o contrário. Lâmpada elétrica exemplo. Viver 3 meses na Tailândia pode sair mais barato do que pagar aluguel em uma grande capital ocidental. Lâmpada elétrica outro exemplo. Trabalhar remotamente em Lisboa, Bali ou Cidade do México. Custa menos do que muitos gastos fixos desnecessários que temos em casa. O problema não é dinheiro. É mentalidade. É acreditar que liberdade é inalcançável. Quando, na verdade, está ao alcance de decisões práticas. Quebrando o medo da ausência. Muitos têm medo. E se eu me afastar e tudo desmoronar? Ferriz ensina. Se o seu sistema não sobrevive sem você por uma semana, ele não é sólido bastante. Lâmpada elétrica é exercício prático. Tire férias curtas, propositalmente. Deixe que o sistema funcione sozinho. Observe os pontos fracos e ajuste. Cada teste aproxima você da liberdade total. O mundo como escritório. Com a libertação, você descobre algo extraordinário.
O mundo inteiro pode ser seu escritório. Lâmpada elétrica é exemplo real. Enquanto seus concorrentes estavam presos em cubículos, Ferriz administrava seus negócios de cafés em Berlim, praias na Tailândia, ou pequenos apartamentos em Buenos Aires. Ele trabalhou menos, mas viveu muito mais. A verdadeira finalidade: experiências, não coisas. No fim, a libertação não é sobre trabalhar em uma praia só para postar fotos. É sobre preencher a vida de experiências reais. Viajar, aprender novos idiomas, praticar esportes diferentes, passar tempo de qualidade com a família, construir memórias que não podem ser compradas. Ferriz insiste: as pessoas não querem ser milionárias. Elas querem viver a vida que acreditam que apenas os milionários podem viver. E com a libertação, você percebe: essa vida está mais perto do que imaginava. Agora você já conhece os 4 pilares do método DEAL. Definição: clareza sobre o que realmente é sucesso. Eliminação: cortar o desnecessário sem piedade. Automação: criar sistemas que trabalham por você. Libertação: viver livre do escritório, colecionando experiências agora. Esse é o mapa para sair da corrida dos ratos. Esse é o caminho para a liberdade. Mas ainda falta o passo final. Um fechamento reflexivo e prático. Para que esse conhecimento não fique apenas na teoria. Respire fundo por um instante. E olhe para trás, para tudo o que percorremos juntos nesta jornada. Você descobriu que o velho modelo de vida, estudar, trabalhar duro, esperar décadas pela aposentadoria, não garante felicidade. Você viu que os novos ricos redefiniram o sucesso. Não é sobre acumular, mas sobre viver experiências agora. Aprendeu que pode cortar o excesso. Dizer não ao que não importa. E focar nos 20% que realmente trazem resultados. Aprendeu que pode automatizar, delegar, construir sistemas que trabalham por você. E, finalmente, aprendeu que pode se libertar do escritório. Pode transformar o mundo no seu escritório. Pode viver mini aposentadorias ao longo da vida. Mas agora vem a pergunta inevitável: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque livros não mudam vidas sozinhos. O que muda vidas é a ação que você toma depois de ouvir um livro. Tim Ferriss não escreveu esse método para ser admirado. Ele escreveu para ser aplicado. E aplicado agora. Então, aqui está o desafio para você. Hoje mesmo, escolha uma tarefa inútil e elimine. Escolha algo que pode ser delegado e delegue. Escolha um sonho guardado na gaveta e dê o primeiro passo para realizá-lo. Pode ser pequeno. Pode parecer irrelevante. Mas é assim que a transformação começa, com decisões práticas, tomadas no presente. Lembre-se: a vida não é um ensaio geral. É o espetáculo acontecendo neste exato momento. Se você adiar, sempre haverá uma desculpa. Sempre haverá uma conta. Sempre haverá um medo. Mas se você agir, descobrirá que a liberdade estava mais perto do que imaginava. Ferriss dizia: as pessoas não querem ser milionárias. Elas querem viver a vida que acreditam que apenas os milionários podem viver. E esse é o grande segredo. Você não precisa de milhões para viver intensamente. Precisa de clareza, coragem e ação. Então eu te pergunto: qual será o seu primeiro passo hoje? Vai continuar repetindo a rotina que aprisiona? Ou vai começar a desenhar a vida que sempre sonhou? A decisão é sua. E o momento é agora. Porque a verdadeira riqueza não está em trabalhar mais. Está em viver melhor. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.